perdas da cultura da soja, impactadas aí pelas secas, o produtor que está no sul do país aposta aí no trigo como tentativa de compensar aí a colheita do grão. Na região com maior cultivo do cereal do Brasil, a previsão para este ano é o aumento da área plantada em função do crescimento da demanda prevista e o valor atrativo aí por conta de impasses para a produção por outros países exportadores. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Adrian Correia, engenheiro agrônomo e coordenador de desenvolvimento de mercado da Fertilacqua. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Marcelo. Tudo certo? Prazer estar aqui com vocês. Aqui tudo bem, agradecemos muito a sua presença. Vamos começar então falando sobre a área plantada, né? Com o trigo que nessa safra aí pode ser aí a segunda maior da história, com aumento de 20% no valor do grão. É isso mesmo? É isso mesmo, Marcelo. O produtor vem, né, sofrendo um pouco em função desse risco climático ali, uma seca muito forte aqui no estado. Então o produtor vai apostar agora na cultura de inverno. Já é uma região que planta, mas que nem a gente fala, né, o agricultor não pode parar de semear a terra, né? Então é a saída que ele tem aí para ele atenuar um pouco esse impacto aí da quebra na safra. O Adrian, é importante destacar também, né, que as safras de inverno trazem benefícios ao sistema de produção, já que o produtor ele também diversifica aí a cultura, né? Isso aí, Marcelo. Através do plantio na época do inverno, né, com trigo, aveia, cereais de inverno, o produtor entra na rotação de cultura, né? Essa rotação de cultura permite ou viabiliza o sistema plantio direto e também, como o senhor comentou, né, ele traz vários benefícios para o sistema. Questão de quebra de doença, pragas que estão na soja não atacam o trigo, questão de ter uma cultura diferente no sistema, raízes diferentes que vão se conectar com a microbiota do solo. E a gente sabe que as gramíneas, né, têm um sistema radicular mais agressivo, com isso a gente tem quebra ou a gente consegue romper aquelas camadas adensadas do solo, pensando numa compactação e, claro, aportar um carbono ao solo, né, aumentar a matéria orgânica. Isso sempre pensando ao longo dos anos, né, Marcelo? É claro, a gente tem que fazer essa projeção para entender como é que fica, né, o aspecto da produção, mas a gente sabe aí que o plantio direto ajuda muito, né? E no Rio Grande do Sul é referência aí para o resto do país, né? O produtor cada vez mais tem intensificado esse tipo de produção, né, Adrian? Com certeza, o plantio direto, né, traz diversos benefícios. Por exemplo, de manter o solo coberto, isso evita a questão de erosão, que já foi um problema muito grande. Na verdade, o sistema plantio direto foi iniciado com o intuito de solucionar esse problema. E, além disso, né, a questão da rotação de cultura e de não revolver o solo, né, não queimar no carbono que a gente vai acumulando no solo. Fora essas questões de sanitárias, né, de doenças, de pragas, que atacam as culturas, né? Então, o sistema plantio direto, uma tecnologia que o produtor tem que adotar na propriedade dele, e é no intuito de levar essa informação para ele, né, para que a gente consiga aumentar essas áreas com o sistema plantio direto. Aumentando as áreas, a gente sabe que com essas novas tecnologias que vocês têm implantado aí também no Rio Grande do Sul, ajuda também outros produtores do Brasil, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui na região centro-oeste, pertinho de Goiânia, a gente tem produção de trigo também, né? Aqui no nosso cerrado brasileiro, onde muitos talvez falavam que não daria certo, agora a gente tem conseguido e com qualidade também. Tudo isso vindo do que vocês produzem, fazem por aí, e agora a gente conseguindo aqui no Centro-Oeste com que o trigo também tenha essa adaptação ao clima mais quente, né? Com certeza, isso é um árduo trabalho, né, de melhoramento genético, o pessoal da pesquisa trabalhando, tentando encontrar esses genótipos que se encaixam naquelas regiões mais quentes. E vamos além, né? Esses trigos que estão sendo semeados ali nessas regiões, inclusive tem um potencial de produção maior, né? Quando a gente compara aqui com a região do sul, por exemplo, né? A gente viu áreas com 85, 90 sacas de trigo, isso é fantástico, né? Que produtores consigam diversificar essa área, mas ainda com uma cultura do trigo, né, aproveitando esse período do inverno aí, tá? Ô Adrian, a gente tem falado muito essa questão, né, do plantio direto, eu particularmente já vi aí de perto e é fantástico, né? A gente tem aí a Expo Cotrijal lá em Não Me Toque,
bem ali no interior do Rio Grande do Sul. E ali a gente tem muitos exemplos, né? Não só da soja, não só do milho, não só do arroz, mas também do nosso trigo aí, né? E essas novas tecnologias, nos últimos anos, têm ajudado bastante os produtores, principalmente a questão da irrigação, que aí no Rio Grande do Sul também é muita referência que a gente tem, né? A irrigação também nesse ponto ajuda bastante? Ajuda bastante, sim, né? A gente sabe que quando a gente pega uma planta, né? Vamos falar 80, 90% de uma planta é água, né? Então, para que uma planta consiga ter sua funcionalidade, para que ela consiga ter seu metabolismo funcionando, ela precisa de água, né? Então, a importância de uma irrigação é fundamental. E mais ainda, por exemplo, aqui pensando na região do sul, né? Ou do sul do Brasil, onde a gente teve estiagem, né? Em função desse fenômeno Laninha e tudo mais. Mas, assim, a irrigação passa a ser uma tecnologia que o produtor que adotou essa tecnologia, agora, né, ele tem esse benefício de estar produzindo um rendimento razoável e até ele consegue diminuir esse intervalo que ele vai ter para ele estar pagando esse investimento, né, que geralmente leva 10 anos, né? Só que com uma safra que nem essa aqui, ele consegue talvez adiantar uns pagamentos, né? E como eu falei, água é tudo, né? Água é vida. Sem dúvida, né? Sem ela a gente não consegue fazer nada. E como os nossos amigos produtores sofreram aí no Rio Grande do Sul, né, Adriano? Ainda bem que a pesquisa, a tecnologia tem facilitado bastante. No caso do trigo, a gente não teve tantas perdas relacionadas às outras culturas. Mas o que a gente espera, pelo menos, é tentar ampliar mais essas áreas, como a gente tem aqui no nosso centro-oeste brasileiro, também em outros lugares, para que a gente possa ter uma demanda também mais para a produção interna do que precisar ter que buscar lá fora, né? A gente acredita que ainda possa acontecer. Você tem um cenário de que, por exemplo, o Brasil ainda possa alcançar essa meta? Com certeza. Pensando aqui no Brasil como um todo, tem muitas áreas, né, ainda que o produtor baseia o seu sistema de produção numa sucessão de cultura, né, trabalhando soja, milho, e às vezes esquecendo um pouco no período do inverno, onde ele pode estar explorando uma cultura, seja uma cobertura para melhorar o sistema, ou também uma cultura que nem o trigo, né, que vai estar trazendo rentabilidade para ele e vai ajudar ele para amenizar os custos e até para ter uma renda extra, né? Então, com certeza é possível e tem várias empresas de pesquisa, inclusive a Embrapa, né, trabalhando arduamente, levando informação para o produtor e tentando achar esses cultivares que se adaptem a diversas regiões do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é enorme, com climas muito extremos e a Embrapa está fazendo um trabalho fantástico e também as empresas que trabalham com cultivares de trigo, né? Dúvida, a pesquisa, né, ajuda muito, né? A Embrapa tem contribuído tanto aí nos últimos anos, aliás, até com novas variedades, né, que a gente tem conseguido aí, adaptáveis a essas questões do clima, que a gente tem comentado tanto aqui no programa. Essas novas variedades são mais, inclusive, resistentes, né, Adriano? Sim, sim. Essas novas cultivares, variedades, né? Eles sempre buscam ter um teto produtivo elevado, né? Para pagar as contas do produtor, né? Para que ele consiga pagar isso. Mas também eles estão muito atrelados à questão sanitária, né? Culturas, por exemplo, mais resistentes a alguma determinada doença. Também cultivares tolerantes ou resistentes, por exemplo, uma geada, que a gente sabe que no sul do país isso é um fato. Então, a pesquisa, né? As entidades estão fazendo um trabalho fantástico e o produtor vai ser beneficiado desse árduo trabalho que ele vem fazendo. Beleza, olha só, Adri, é importante a gente ainda voltando sobre esse tema, que para atingir aí os objetivos dessa safra, aliado aos manejos que visam principalmente atenuar os estresses bióticos e principalmente abióticos, ou seja, o produtor tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Sim, com certeza. Pensando nos estresses abióticos, né? Isso vem muito em função do clima, né? Que cada região possui. Infelizmente, a gente não consegue, né, mexer no clima, fazer chover, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Então, o produtor tem que trabalhar isso através de manejo, né? Principalmente se baseando na base do sistema de produção, que é o solo, né?
Ele tendo um solo equilibrado, por exemplo, nos 3 pilares que o compõem, a parte química, física e biológica, ele vai ter um sistema radicular mais profundo, mais agressivo. Se ele tem um sistema radicular mais profundo, a planta consegue absorver água naquelas camadas mais profundas e ele consegue driblar um pouco essa questão do estresse abiótico, né? E para os estresses bióticos, né, pragas e doenças, hoje tem diversas empresas que têm tecnologias fantásticas aí que vão auxiliar a diminuir essa perca em função dessas pragas e doenças, e também, né, hoje muito falado a parte biológica, né, com os insumos biológicos que têm uma ótima eficiência no controle dessas doenças. Então, pensando ali nesse manejo abiótico e o biótico, que nem eu falei, o produtor tem que pensar primeiro no solo, que é a base de tudo, dar uma condição para a raiz crescer, baseado nesses 3 pilares, e depois entra o manejo, por exemplo, com esses fitossanitários, que vão diminuir o impacto das doenças, e também a gente fala muito desses bioestimulantes, né? A gente sabe que uma planta bem nutrida, uma planta com equilíbrio nutricional e hormonal, ela tem mais energia para ela se defender, né? Muito bem, dicas importantíssimas, até porque a gente sabe também, né, que solos biologicamente ativos, eles fazem a diferença aí para mineralizar e disponibilizar nutrientes aí às plantas, né, ou seja, plantas melhores. E a gente termina aí você tomando um chimarrão, hein, que saudade de tomar um chimarrão aí no Rio Grande do Sul. Essa deve ser da boa, hein, Adrian? Obrigado, viu, pela sua participação. Aqui já começou a esfriar já, viu? É Então bom. temos que esquentar um pouco o corpo. Mas isso aí, Marcelo, eu que agradeço o contato de vocês. E nada, fica a dica aí para o produtor ele trabalhar o seu sistema baseado no pilar solo. No segundo momento, trabalhar a semente, né? Escolha de uma semente de qualidade, germinação e vigor. Escolha do cultivar adequado em função do histórico da área. Questão de população de plantas, plantabilidade. E por último, o manejo, né? Que vai com certeza retribuir grandes frutos aí para o negócio dele e fazer que o negócio dele seja rentável, né? Com certeza, é o que a gente espera, né? A rentabilidade para o nosso amigo produtor. Obrigado pela sua participação aí. Toma o seu chimarrão aí, bem legal. Quando eu for para o Rio Grande do Sul, quero aproveitar também, porque é uma bebida fantástica, é bom demais. Deu até água na boca aqui. Boa noite para você. Boa noite, Marcelo, e boa noite para todos os telespectadores aí. Muito obrigado pelo convite e ficamos à disposição. Com certeza.